Bem, às vezes se debate sobre a questão da propriedade privada ou propriedade particular. O que a lei moral natural e a doutrina social da Igreja diz sobre isso? Em primeiro lugar, a lei moral natural, e com ela a doutrina social da Igreja, reconhece que todas as coisas da criação são para todos. Isso se chama a destinação universal dos bens. Esse, eu diria, é o primeiro princípio da ética econômica. Todas as coisas da criação são para o bem de todos. A partir desse primeiro princípio, decorre um direito fundamental primário, que é o direito de usar os bens da criação, valer-se desses bens. É claro que o ser humano precisa de usar, de valer-se de certos bens para se alimentar, para se vestir e para se desenvolver como pessoa. Aqui vale também o princípio da dignidade pessoal do ser humano. Nós reconhecemos, a boa filosofia reconhece, a fé da Igreja reconhece que o ser humano ocupa um lugar singular na obra da criação. É claro, ele não deve agir como um imperador, como alguém que exerce um poder despótico em relação à criação. Ele deve cuidar da criação, tem o direito de retirar da criação aquilo que é necessário, aquilo que é adequado, para a vida, para o seu desenvolvimento. Então, sendo o ser humano alguém portador de uma dignidade singular, todo ser humano é pessoa. E pelo fato de ser pessoa, goza de direitos naturais. Então, cada pessoa goza de direitos naturais. Agora, é claro que na vida em sociedade, onde há muitas pessoas, há direitos e deveres. Se eu, como pessoa, tenho direito, quem é que deve reconhecer esse direito? São as outras pessoas. Mas eu, como pessoa, também devo reconhecer, juntamente com outras pessoas da sociedade, o direito de cada pessoa, membro da sociedade. Então, cada pessoa goza de direitos naturais. E porque vive em sociedade, cada pessoa tem deveres para com as outras pessoas. Os direitos mais básicos são os direitos de se alimentar, de se vestir, mas nós afirmamos também a importância do direito à educação, o direito à saúde, conforme o desenvolvimento de cada sociedade, o direito à segurança, o direito de poder construir-se como pessoa. Agora, os bens que estão à disposição de todos, de onde o ser humano tira pelo seu trabalho tudo aquilo de que ele necessita para sobreviver, para viver e se desenvolver, esses bens estão na obra da criação. Então, toda pessoa, por causa do princípio da destinação universal dos bens, toda pessoa tem o direito sagrado de fazer uso dos bens. Agora, como se dá esse uso? Qual a melhor forma de usar os bens da criação? De valer-se dos bens da criação? Aqui é que entra o papel da propriedade privada. Nós poderíamos chamar o direito da propriedade privada, porque raciocinando, pensando, nós podemos chegar à conclusão de que a propriedade privada é o melhor modo, ou o modo mais adequado. Não é absolutamente o único modo, mas é o melhor modo, o modo mais adequado de usar os bens. Porque a propriedade privada garante maior segurança ao indivíduo, à sua família, garante uma melhor gestão desses bens. A propriedade privada revela, ou assim deve ser, que os bens
que se possuem são fruto do trabalho, do empenho do ser humano. Então, nós temos esse lugar aí que cabe à propriedade privada. Mas, atenção, a propriedade privada é um direito subordinado ao princípio do uso dos bens, do direito de fazer uso dos bens, que por sua vez é subordinado ao princípio primeiro da destinação universal dos bens da criação. Então a propriedade privada é sim um direito, mas não é um direito absoluto. Vê-se. No caso em que uma sociedade concentre muita riqueza nas mãos de uns poucos, né, e nessa sociedade se verifica que há pobreza de muitos, né, miséria até. Então cabe ao poder político, em situações especiais, regular a propriedade privada, para que aqueles que possuem, sobretudo aqueles que possuem muito, manifestem a função social da sua propriedade. Devemos lembrar que ao poder político, sobretudo, cabe gerir o bem comum. O bem comum é o conjunto de todos os bens que permitem aos membros de uma sociedade realizar-se como seres humanos. Isso é o bem comum. O bem comum não é constituído apenas de bens públicos. Entram os bens públicos, mas entram também os bens de cada um na medida em que se comunicam aos outros. Aquilo que uma pessoa é e faz serve, beneficia outras pessoas, outros membros da sociedade. Isso também faz parte do bem comum. Se ao poder político cabe a regulação da propriedade privada em casos específicos, isso não tem nada a ver, como muitos pensam, com comunismo, com socialismo, nada a ver. Cabe regular para que haja equidade social. As riquezas que uma sociedade produz não podem ficar nas mãos de uns poucos, enquanto outros ficam na miséria. Uma sociedade assim é uma sociedade desajustada, é uma sociedade injusta, tá certo? Nós falamos aqui, é claro, como princípio geral, né? Agora caberá ao poder político encontrar os meios adequados de fazer valer a função social da propriedade. A propriedade é um direito, propriedade particular, mas ela não deixa de ter uma função social, principalmente quando o proprietário é detentor de muitos bens, de grande riqueza de bens. Esses bens, de alguma forma, devem promover o bem comum.